Olá pessoal, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem nos fala é o profeta Carlos Alexandre. E é com muita alegria e gratidão que nós estamos começando a nossa sala de estudo do Apontamentos Proféticos, nesse momento onde nós buscamos orientação do Espírito Santo para poder estar passando para você nesta noite sobre uma percepção profética sobre esses dias. Lembrando para você, o apontamento profético ele é uma ação, um efeito de anotar um ponto, uma breve anotação escrita para ajudar a trazer à memória aquilo que nos traz esperança, trazendo uma leitura espiritual com base nas Escrituras, a fim de levarmos a uma aplicação prática nesses dias para essa geração profética. Por isso que nós temos ouvido algumas palavras da parte do Senhor e queremos passar uma percepção profética com base no entendimento e no discernimento à luz das Escrituras da palavra profética, da palavra revelada. Nós estamos ao vivo nas mídias sociais e novamente eu quero dizer para você, seja bem-vindo, boa noite. Se você puder deixar para nós aí de onde você é, deixando aí dizendo para nós onde você é, quem você é, né? Depois nós vamos estar respondendo as perguntas. Temos trazido algumas pessoas têm deixado perguntas para nós, tanto no direct, que nós vamos estar no Instagram ou como no Facebook, e à medida do término dessa transmissão, a gente vai estar respondendo essas perguntas. Ok? Esse vídeo também vai estar disponível na nossa plataforma do YouTube, Ministério Liberdade, onde você vai poder estar acompanhando nossa série de estudos, né? Onde nós sempre temos aí um tema, um ponto para trazer luz, segundo aquilo que nós temos entendido que vem do coração de Deus. Gostaria de orar essa noite por esse estudo, por essa ministração, né? Pedindo que o Senhor possa iluminar os nossos olhos para receber esta palavra e essa carga profética desta noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, e te pedimos, Pai, espírito de revelação e espírito de sabedoria, que possa cair sobre nós nesta noite, iluminando os nossos olhos para conhecer mais acerca do nosso chamado, acerca das riquezas dos santos e acerca da nossa herança em Cristo. Eu oro para que o espírito da profecia venha sobre nós e para que este ambiente profético, nesse fluir profético desta noite, possa vir sobre a casa dos amados que estão juntamente conosco, né? E que eles possam, Senhor, ser edificados pelo Teu Espírito. Eu declaro que a paz que excede todo entendimento, que possa guardar o nosso coração nesse momento e nesta hora, Senhor. Que o Senhor possa nos dar revelação, Senhor, acerca da Tua palavra e possamos mergulhar acerca deste apontamento profético desta noite, trazendo luz a essa anotação e essa percepção profética. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos, ao longo desses últimos meses, acompanhado, né, discernido algumas palavras que o Espírito Santo tem compartilhado conosco, e é interessante que nós estávamos numa das salas de estudos no estudo sobre o fluir profético do setup, né? E Deus trouxe luz a uma palavra à medida em que nós, ao longo dessa semana, começamos a meditar um pouco mais, a fazer algumas anotações com relação a isso. Eu queria declarar para você que Deus é um Deus de ciclos proféticos. E há um ciclo profético que está se iniciando, né, apontando para o cumprimento de uma palavra que Ele tem dado sobre as nossas vidas. Eu fui até buscar algumas informações. E é interessante porque, à luz das Escrituras, né, nós temos diversos quadros, né, proféticos que apontam para este momento, né? E se a gente for pensar a nível de Brasil, né, no momento que nós estamos passando da pandemia, se nós formos pensar também quando se
se reconheceu isso como uma pandemia global, quando a Organização Mundial da Saúde, ela fez isso aproximadamente ali no dia 11 de março, então nós estamos em agosto, então fazia exatamente 5 meses ou 150 dias em que se foi declarada uma pandemia a nível mundial, de maneira que nós nunca experimentamos isso, né, nos últimos anos, a igreja nunca experimentou isso, o mundo, a economia global nunca experimentou isso, e nós estamos diante de um desafio na qual nós precisamos voltar para a palavra, deixar que o Espírito Santo revele a nós e nos conduza e nos dirija para que nós possamos nos mover de uma maneira sobrenatural, né, diante dessas circunstâncias naturais e desafiadoras que tem apontado para nós. Né? Então eu queria que você viesse comigo em Gênesis capítulo 8. Né? Eu queria já declarar para você que Deus é um Deus de ciclos. Né? E todo ciclo que Deus ele estabelece em nossas vidas, Ele cumpre. Né? Uma etapa em nossas vidas onde Ele nos aperfeiçoa, onde Ele nos leva a nós a amadurecermos diante desse momento e podermos sair deste momento mais fortalecidos, aperfeiçoados no Senhor, onde possa gerar em nosso coração o anseio do coração dele, e possamos manifestar aqui na terra o seu desejo, né? Para que a terra ela possa se encher com a glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, que essa terra possa se encher com a glória do Senhor. Nós entendemos que quando o Senhor olha para nós, cumpre-se aquilo que está em Colossenses capítulo 1, verso 26, Cristo em vós, Cristo está em mim, Cristo está em você, né? E que é a esperança da glória de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê uma esperança, Ele sabe que ali há uma esperança ali, o Espírito do Cristo está em nós, o Espírito Santo, Ele vai nos levar a viver a vida de Cristo. E foi interessante porque, olhando um pouco mais para a palavra, né, até quando nós estávamos ministrando, a Silvana, ela acabou despertando diante de uma palavra, falou: poxa, Alexandre, que coisa interessante, porque são 150 dias, e 150 dias aponta para um evento que aconteceu aqui na Terra, aponta para o dilúvio, né? Aponta para o momento em que Noé, que encontrou graça aos olhos do Senhor, Deus chama Noé. Nós já ministramos aqui como nos dias de Noé. Se você quiser depois entrar lá na nossa plataforma, na nossa página do YouTube, você vai encontrar essa ministração, como nós falamos sobre os sinais da volta de Jesus, e Jesus ele nos dá um mapa, né? Nos dá uma direção e fala como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, né? Então ele aponta para aquilo que os eventos que aconteceram nessa geração, né? Que nós veríamos essas circunstâncias acontecendo em nossa geração, né? Nessa geração antes da sua vida, antes da sua volta, né? Cumprindo a promessa do Pai. Então, eu mergulhei na palavra, comecei a buscar o Senhor, buscar aquilo que o Espírito Santo queria ministrar em nossos corações, e foi interessante. E o Senhor falou sobre ciclos, né? E eu queria que você viesse ali em Gênesis capítulo 8, exatamente no momento em que terminou os 40 dias, porque 40 dias e 40 noites, né, que choveu sobre a terra. Noé recebe uma orientação da parte do Senhor para construir uma arca, e ele constrói uma arca e não havia chuva, né? E quando se abriram suas comportas das fontes das águas, né, do abismo, e caiu as águas que estavam em cima, elas caíram sobre a terra, e choveu durante esse período, 40 dias, 40 noites, foi uma quarentena, né, de 40 dias aí de chuva, e depois eles permaneceram 150 dias. Olha que coisa interessante. Então vamos lá. Gênesis capítulo 8, verso de número 6. E aconteceu que ao cabo de 40 dias e 40 noites, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E eu quero te dar aqui, primeiro, abrir para você poder meditar comigo. Janela fala sobre um tempo de oportunidade, fala sobre algo de oportunidade.
Né? Aí ela fala sobre oportunidade, fala de algo onde há uma janela, né? Há uma oportunidade da parte do Senhor, né? Que diante daquele momento que eles estavam vivendo, daquela circunstância em que eles estavam vivendo, pelo castigo que a terra havia recebido, porque eles haviam desobedecido ao Senhor, eles haviam pecado com o Senhor, feito coisas terríveis ao Senhor, que Deus então teve o desejo de destruir, né, o homem. Ele encontra em Noé a graça, e Noé vai, segundo aquela orientação do Senhor. Depois você pode ler ali em Gênesis 7, você vai ver a história, Gênesis 7, Gênesis 8, quando Deus chama Noé. Mas aqui nós estamos falando já sobre o dilúvio, né? Então aqui termina o dilúvio, e verso número 7: e soltou um corvo que saiu, indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. E depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Só um detalhe: no verso número 3 fala sobre as águas tornaram de sobre a terra continuamente, ao cabo de 150 dias as águas minguaram. Então 150 dias aponta para um tempo, um ciclo, né? Que eles viveram, e aponta para nós nesses dias um ciclo que nós estamos vivendo, né? Então vamos voltar, verso número 7: e soltou um corvo que saiu, indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra, né? E a pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele, para Noé, para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre toda a terra. E Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Aleluia! Olha que coisa interessante. 3 gols, eu não quero entrar aqui no aspecto, né, de alguns símbolos aqui que nós temos, né, alguns elementos aqui que nós temos do corvo, da pomba, né, dos 3 gols que a pomba realizou. Mas eu quero me ater a um ponto. Eu quero que você possa observar comigo diante desse momento, é o que 150 dias falava de um ciclo. Quando ao cabo de 150 dias, quando você vai ver aquilo que está lá em Gênesis 8:1, diz assim que Deus se lembrou de Noé. Isso é algo tremendo, porque ele lembrou Deus de todo o animal que havia, quer dizer, lembrou-se Deus, né? Quando você vai lá, você vai ver, lembrou-se Deus de Noé. Vamos lá: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não dormita e ele não se esquece. Quando você vê uma palavra que Deus se lembrou, é porque ele tinha uma promessa. Havia em sua agenda, havia em seu coração, que ele havia estabelecido uma promessa. E como ele é um Deus de promessa, ele traz à memória esta promessa sobre a vida de Noé. Então, quando ele traz a memória sobre a vida de Noé, é que está terminando o ciclo. Quando Deus traz a memória para nós, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Porque ele é um Deus de promessa. Ele é fiel em suas palavras. Ele é fiel em suas promessas. Interessante aqui que nesses 150 dias fala de um ciclo. Interessante que não somente um ciclo, mas aqui eu gostaria de olhar para esses elementos, porque aqui eu vejo Noé como um remanescente. Eu vejo a Noé na figura de um remanescente.
E é interessante que Noé, ele solta a pomba vai, voa e volta. Né? E no segundo voo, a pomba traz um galho de oliveira. Interessante que no primeiro voo, né, que era a volta, Noé percebe, você vê pela palavra, que Noé viu que ela não tinha achado repouso para a planta de seus pés. Então, ela voltou para a arca, porque as águas, elas estavam sobre a face da terra. Então, ele estendeu a mão, ele pega a pomba, coloca a pomba na sua arca, e ele espera um período, um ciclo. Ele espera 7 dias. 7 dias aponta para a perfeição. 7, segundo a numerologia bíblica, ele aponta para a perfeição. Em 7 dias, em 6 dias Deus criou a terra e no 7º dia ele descansou. 7 aponta para o descanso de Deus, aponta para a expressão da sua perfeição e da sua vontade, onde ele cumpre a sua vontade. Interessante que após Noé, ele esperar este ciclo de 7 dias, ele solta a pomba novamente. Aí a pomba vem com um galho de oliveira. Cumprido esse período, cumprido esse ciclo, ele solta a pomba pela segunda vez, a pomba vai e ela volta com um galho de oliveira. Uau! E Noé entende que as águas começaram a minguar sobre a terra. E ele entende também que ele espera mais um ciclo, mais um processo na parte de Deus ali no seu coração, diante dessa circunstância, e ele solta a pomba e a pomba não volta mais. Noé aponta para o remanescente. Nós entendemos e sabemos que a pomba aponta para uma figura, a figura do Espírito Santo. Sabemos que quando Jesus foi batizado aqui na terra, quando ele esteve aqui na terra em carne, que ele é batizado nas águas por João Batista, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3, que o céu se abriu, logo depois que ele desceu as águas do batismo, e uma pomba, em forma corpórea, desceu, que era o Espírito Santo, e ele foi batizado com o Espírito Santo, onde o Pai confirma aquilo que ele havia sido enviado, a sua missão. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo dele. Então é interessante que, quando nós olhamos para essas figuras, não é como o remanescente, a pomba como a figura do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, e o galho da oliveira. E a oliveira é interessante, que é a oliveira apontando para Cristo, revelando Cristo, né? Segundo uma perspectiva profética, a aparição da pomba com o galho, com o ramo da oliveira, significa, né, quando nós olhamos esse contexto profético, a redenção que viria à humanidade através de Jesus, mas colocando como apontamento desta noite, eu creio que está vindo sobre nós que a glória do Senhor virá e cobrirá toda a terra, pois ela está anunciando que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, Ageu capítulo 2, verso número 9, pois a pomba trazendo o galho, o galho aponta para a oliveira. Nós sabemos o que aconteceu, como prefigura-se o Cristo, prefigura-se na figura da oliveira, prefigura-se como é extraído, né, o óleo da unção. Então isso aponta para uma das maiores manifestações que essa geração vai experimentar nos últimos dias, né? Aquilo que está em Joel capítulo 3, aquilo que Pedro, quando ele começa a pregar, logo depois que ele recebe o batismo do Espírito Santo de Deus, e isso se cumprir, aquilo que está escrito no profeta Joel: e nos últimos dias derramarei sobre vós o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e toda a carne verá a salvação que vem de Deus. Eu creio que este momento, isso aponta para algo que
Deus já disse pela boca dos teus profetas, dos teus apóstolos, que está vindo uma unção que vai derramar e vai manifestar e vai ativar sobre toda a terra os filhos de Deus que vão andar no mesmo caráter, que vão andar na mesma unção de Jesus e que farão as mesmas obras e que farão obras maiores. Uau! Eu creio que esta aparição da pomba aponta para esses dias. Esta aparição da pomba que trazia o galho, trazia no seu bico, né? Trazia no seu bico. Uau! No seu bico. A unção. Nós temos que nos alimentar dele. Nós temos que mergulhar nele. Nós temos que conhecer a ele. Nós temos que buscar a ele com todo o nosso coração. Interessante que eu creio que numa figura atemporal da palavra apontava para a redenção da humanidade. Numa figura profética desses dias aponta para aquilo que está para acontecer na agenda de Deus. E está vindo uma unção no planeta Terra, está vindo uma unção sobre a igreja, uma unção profética, uma unção que foi declarada como nos dias de Elias, uma unção que virá para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, aonde antes que eu venha, para que cumpra-se aquilo que está no coração de Deus, assim como as águas cobrem o mar, toda a terra vai se encher da glória do Senhor. Há uma unção que está vindo, há uma unção que está vindo, há uma unção que está vindo. Deus é um Deus de ciclos. Nós cremos que nesse processo, neste ciclo, dentro de uma perspectiva profética, estava olhando e avaliando também como um recomeço, né? Porque nunca mais será o mesmo, nós nunca mais seremos os mesmos. Nós sairemos desse momento fortalecidos, sairemos desses momentos aperfeiçoados no Senhor, amadurecidos no Senhor. Nós sairemos desse momento crescendo em novas dimensões de fé, de amor, de gratidão, reconhecendo a grandeza dele, reconhecendo a sua glória. É necessário que nós entendamos que algo do nosso DNA foi tocado para sermos transformados segundo a sua imagem e semelhança, de maneira que nós possamos produzir os frutos dignos de arrependimento e frutos conforme a vida eterna, frutos conforme a nossa semente, aquilo que nós temos gerado, aquilo que nós temos plantado nesses dias. Então eu creio que nós estamos vivendo um tempo profético muito precioso, né? E Deus é um Deus de ciclos, né? E quando está para iniciar no próximo ciclo, Ele envia sinais. Proporei no vosso meio, Oséias capítulo 10, 12, sinais e símbolos para que nós possamos entender a veracidade da Tua palavra, para que possamos entender que Deus é um Deus que zela pela Sua palavra para cumpri-la. É interessante que eu quero que você vá com Isaías para mim. Vamos para Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Aleluia. Há uma unção. Jesus é a unção. E o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio e vimos a sua glória. Ele é a unção. Ele é a unção. Conforme ele caminhava aqui na terra, ele estava apontando para o que iria acontecer, para um modelo, um padrão de Deus, que Deus havia estabelecido e que iria acontecer em nossas vidas. Isaías capítulo 46, verso de número 9, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Verso de número 10, o que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aleluia. Deus é um Deus de ciclos, né? E Deus vê o fim desde o princípio. Deus vê as coisas como se já se fossem, que já aconteceram. Deus vê, conforme está escrito, anuncio, eu vejo o fim desde o princípio de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele é um Deus de tempos e estações. Ele é aquele que em Daniel capítulo 2,
Daniel 2 é uma palavra para esse tempo, para as nossas vidas. Daniel, vem comigo para Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Ele seja bendito, verso número 20, para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido e conhece o que está em trevas e onde mora a luz. Ele é um Deus de ciclos, de tempos e estações, pois Ele conhece todos os tempos e as estações sobre a terra. Eu creio que esse ciclo, onde há uma unção profética que vai atingir o seu máximo de potencial nesses dias, nessa geração, e vai levantar uma geração forte, uma geração poderosa, uma geração apaixonada. Por isso nós temos que discernir os tempos, discernir esse momento e saber que Deus é um Deus de ciclos e Ele estabeleceu um ciclo para que essa unção viesse, para que essa unção pudesse ativar em nós, para que a presença do Espírito Santo de Deus possa nos levar a experimentar uma dimensão de glória, a sermos transformados de glória em glória. O ciclo onde a unção profética atingirá o seu máximo potencial está sobre as nossas vidas. Este é o sinal, este é o tempo que está chegando, que já chegou sobre as nossas vidas. É um tempo onde nós vamos andar numa unção, onde nós vamos manifestar os desígnios de Deus e o seu caráter, onde nós vamos andar debaixo de um batismo de fogo. Eu tenho pedido, Pai, sobre essa geração, traz um batismo de fogo. Nós queremos sim conhecer, andar nesta unção, se mover nesta unção, mas queremos andar com o fogo da Tua presença, com o fogo da Tua santidade, escondidos no Senhor, escondidos na Tua glória, guardados debaixo da Tua nuvem. Eu creio que Deus é aquele que anuncia o princípio, Ele vê o fim desde o princípio. Ele já viu todas as coisas, porque Ele é Deus e Ele conhece todas as coisas. E quando nós discernimos e entramos nessa dimensão de entender que nós estamos dentro do ciclo dEle, quando nós nos movemos sobre o ciclo dEle, o tempo dEle, nós ativamos o seu poder. O seu poder é ativo sobre as nossas vidas. Então nós podemos nos mover de uma forma sobrenatural. Ouça, eu creio que este ciclo, onde a unção profética atingirá o seu máximo potencial, como nós nunca vimos até os dias de hoje. Por isso eu creio que este voo da pomba é um voo da liberdade. A liberdade está ativa sobre ti, a liberdade está ativa sobre mim, porque através da liberdade nós seremos transformados e nós podemos nos movimentar sobre esta dimensão de liberdade para sermos transformados e transformar aquilo que o Senhor nos chamar, aquilo que o Senhor nos levar, a essa geração que o Senhor está levantando, a essa geração que o Senhor está chamando nesses dias. Eu creio que aquilo que está escrito em Filipenses capítulo 3, vem comigo para Filipenses capítulo 3, né? Deus é o Deus de ciclo, então eu posso declarar para você, né, que a palavra dele vai se cumprir. Em Filipenses capítulo 3, verso 13 diz assim: quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, o apóstolo Paulo diz, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando-me para as que estão diante de mim. Eu quero te chamar, meu irmão, eu quero te dar uma voz de convocação para que você possa se mobilizar nesta hora e ser equipado pelo Espírito Santo. Ouça aquilo que o Espírito está dizendo nesse momento. Este momento é o momento de nós avançarmos diante dele. Olha o que Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Há um ciclo que se encerra e um ciclo que se inicia, né? E esse ciclo que se inicia vem acompanhado de uma unção, vem acompanhado de uma glória, vem acompanhado de um tempo onde nós vamos avançar, aonde nós vamos deixar para trás as coisas que ficaram, deixando para trás o passado, mas aprendendo com ele, aprendendo com tudo aquilo que o Senhor nos fez parar
para olhar para Ele, para se voltar para Ele, para buscar as coisas lá do alto, para buscar as coisas, pensando nas coisas lá do alto, né? Deixando para trás as coisas que ficam e avançando, né? Num tempo onde nós vamos se superar naquilo que Deus tem nos chamado, pela fé que nós temos nele. Aleluia! Glória a Deus. Eu creio que esse tempo está sobre as nossas vidas. Eu creio que nesse momento esse é um apontamento, essa é a breve anotação que nós temos olhado, né? E queria compartilhar com você essa noite para que pudesse trazer a tua memória e saber que Deus estabeleceu para esses dias. Nós iremos viver dias proféticos onde que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram e que nem subiu ao coração do homem. É aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Se você quiser interpretar desta maneira um tempo de recomeço, sim, um tempo de recomeço, mas para recomeçar conforme aquilo que Ele tem para as nossas vidas, olhando para Ele, olhando para o seu coração, sendo transformado segundo o seu coração, sendo transformado segundo a tua palavra, né? Realizando atos de justiça, né? Manifestando o seu reino, manifestando a alegria, manifestando a paz, manifestando a justiça, né? Porque a justiça brotará apressadamente para que nós possamos manifestar a sua glória nesses dias. Amém? Creio que essa era a palavra que eu queria compartilhar com você nesta noite. Essa era a palavra que eu queria declarar para você. Esse é o sinal. Não era o remanescente. A pomba trazia o galho. A pomba trazia a unção. A unção já está sobre nós. A unção já está sobre esta geração. Que nós podemos receber. Receba no seu coração, receba no teu espírito, que isso possa se ativar no teu espírito, possa te levar a experimentar mais a glória dele nesses dias, a fim de que você possa viver milagres extraordinários e criativos, seja na tua vida, seja na tua casa, seja na tua família, seja no teu trabalho, seja nos teus negócios, seja onde Deus te estabelecer, onde Deus te inserir, onde Deus te colocar. Se tu uma bênção.